Seja bem-vindo para mais um programa Filosofia de Fronteira, compartilhando com você a apresentação do livro Filosofia de Fronteira, Entradas à Espiritualidade do Logos, em Heráclito e em João. Aqui vou ler com você o 7º parágrafo, onde está escrito: Filosofia de Fronteira é uma abordagem heterodoxa da fé cristã, que possibilita a abertura para grandes compreensões acerca de Jesus Cristo e seu Evangelho, jamais comprimindo o espírito a um amontoado de fórmulas prontas. Desde o primeiro ao último capítulo, o leitor encontrará as provocações ao dogmatismo estanque, mas ficará livre para optar entre filosofia e dogma. Neste 7º parágrafo do livro, eu escrevi que nós continuamos sempre nas fronteiras. E por isso mesmo o livro assim foi batizado: Filosofia de Fronteira. Estamos sempre na linha divisória entre o dogma e a liberdade do espírito. Você viu no programa anterior que nós, pela antropologia bíblica, cremos que o homem foi criado por Deus, corpo, alma e espírito, sendo que a faculdade do espírito é aquela habilidade humana que Deus nos deu para investigarmos todas as coisas até ao limite, até ao máximo do nosso entendimento. Entenda, o Senhor Jesus Cristo, Ele não comprime o nosso espírito, nos colocando proibições de investigação, principalmente no que diz respeito às suas doutrinas, seus ensinamentos e todas as suas profecias. Quem limita-se é o homem mesmo. Percebeu? É o próprio homem que se cansa, que se fadiga, que estremece, que teme e que se limita a si mesmo na sua investigação teológica e filosófica sobre Jesus Cristo, o Logos de Deus. Não é Cristo quem nos limita, muito menos o Espírito de Deus. Somos nós mesmos que dizemos: aqui está uma estaca, este é o limite. Para além dessa estaca, tudo está errado. Sabe que, quando nós vamos para a história da igreja, o primeiro entrave que houve para os teólogos cristãos, depois da Era dos Apóstolos, foi justamente estabelecer a cristologia. Isto porque um grupo de cristãos, chamados de gnósticos, eles surgiram. E eles começaram, além daquilo que os apóstolos haviam ensinado, declarar um outro tipo de Cristo. E houve um encontro das águas entre misticismo, filosofia e religião cristã. Neste encontro das águas, os gnósticos eles anunciavam um Cristo esotérico. O que é um Cristo esotérico? É aquele que está envolvido num manto de mistérios que não pode ser compreendido por ninguém, a não ser pelos espirituais. Este Cristo esotérico não é o Cristo dos Evangelhos. Muito pelo contrário, ele estava oculto em Deus desde a fundação do mundo até João 1:1. Quando ele veio, se revelou, se manifestou, se fez carne e habitou entre nós. Qual é a virtude do aparecimento dos gnósticos? A virtude é que eles encontraram uma clareira que não estava sendo explorada pelos pensadores cristãos. Ou seja, como os pensadores cristãos estavam tratando Cristo apenas nas categorias de base, nas categorias fundamentais, eles não avançaram na prática do pensamento para fazerem a defesa antes do ataque. Deixaram o campo aberto.
não exploraram profundamente a doutrina do Logos, o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E com este campo aberto, sem defesa, surgiram os gnósticos e eles provocaram um movimento de apologética, ou seja, de reação. Sabe que isto é muito ruim para a espiritualidade. Quando nós temos uma espiritualidade cristã pautada apenas na reação, significa que nós somos reativos e não proativos. Quando nós somos proativos, nós investigamos e avançamos muito antes dos nossos adversários chegarem. E quando eles chegam para argumentar, nós já estamos prontos. Ou, em linguagem popular, estamos vacinados contra o erro. Infelizmente, a religião, ela poda as liberdades que nós temos. E por isso, nós deixamos um campo aberto quando chegam os adversários, utilizando-se dos argumentos da filosofia, da ciência e do pensamento humano. Nos atacam, nós não sabemos como reagir, o que fazer, e até nos darmos conta de que nós precisamos reagir, muitos daqueles que eram cristãos simples no seu entendimento são cativados por esses mestres e esses doutores e depois não podem mais ser recuperados, foram vencidos. A virtude desses gnósticos foi justamente mostrar para nós que existe uma clareira aberta que, se nós não dominarmos, não compreendermos, deixaremos para que os adversários da fé cristã se apossem dela. Vão fincar as suas estacas, vão armar as suas tendas, vão montar o seu acampamento e depois vai ficar muito mais difícil para nós. Bom, eu disse aqui, no 7º parágrafo, que filosofia de fronteira é uma abordagem heterodoxa da fé cristã, que possibilita a abertura para grandes compreensões acerca de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Neste pequeno livro, que você consegue ler ele em 2 horas, existe uma provocação dizendo o seguinte: está vendo aquela clareira aberta ali? Não é que ela está inexplorada, mas é ali que está o mundo do Espírito e da liberdade que o Evangelho veio dizer para nós. Saiba, tem muita coisa que ainda não foi dita sobre Jesus, ainda não foi dita sobre o Logos e nem sobre o Evangelho, apesar de já haver passado 2000 anos e os arcabouços da fé cristã terem contado com milhares e milhares de bons homens e até mulheres que também falaram o seguinte: nós temos que ler, entender e compreender o Evangelho na Gênese, no princípio, no começo. E é surpreendente o quanto já foi dito e o quanto ainda não foi dito e que deve ser dito e que pode ser dito. Acontece que é um mundo tão extraordinário e tão inexplorado que tornou-se um mundo proibido. Quem proibiu? Justamente aqueles que têm medo de errar, aqueles que têm medo de pensar, que olham para a fronteira e pensam: se nós navegarmos além da fronteira, o mundo quadrado vai cair num abismo. Mas esta é uma inverdade. Você jamais se perderá se você navegar no oceano do Espírito. Jamais. Você vai encontrar terras inexploradas, vai encontrar continentes desconhecidos, vai estranhar, mas não vai se perder. Muito pelo contrário, você poderá voltar e anunciar aquilo que você encontrou. Mas será tão heterodoxo, ou seja, tão diversificado do que já está estabelecido como dogma, que ninguém vai acreditar em você a priori, a princípio. O mundo não está preparado para ouvir a verdade sobre o Logos. E quando eu falo mundo, eu não me refiro ao mundo. Eu me refiro ao nosso mundo, ao nosso contexto. Sabe, nós estamos transformando o nosso Cristo em um boneco levado no ombro, nos andores. Nós estamos estratificando Cristo como se ele fosse mais um dentre milhares e milhares de avatares, gênios, feiticeiros e curandeiros que surgiram na história da humanidade. Nós estamos acostumados
a um evangelicalismo piegas, pobre, enfraquecedor, amarrador, que não solta as amarras das pessoas para dizerem: você já está livre, pode ir. Muito pelo contrário, o evangelicalismo faz questão de prender e aprisionar cada vez mais as pessoas ao sistema religioso. E isso só nos enfraquece. E mais, nos infantiliza. Estando infantilizados, nós não ousamos nem pensar. E se nós não ousamos pensar, sabe o tipo de orações que sobem até Deus? Muitas delas podem ser lenga-lengas, repetições e vãs repetições que o Senhor Jesus disse para que nós não devêssemos fazer. Quem aceitará as provocações de filosofia de fronteira? Desde o primeiro ao último capítulo, o leitor encontrará as provocações ao dogmatismo estanque. Por quê? Dogmatismo estanque significa: a fórmula está pronta, não dá para mexer, não vá além, porque se você tocar, o que acontece se tocar? Seremos punidos? Veja só o dogma da Santíssima Trindade. É regra de fé. Regra de fé porque nós cremos e aceitamos o dogma. Mas dizer que nós entendemos este dogma, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus, uma só essência, uma para o Pai, uma para o Filho, outro para o Espírito Santo, não se entende, não se compreende, aceita-se pela fé. Neste caso, até onde nós podemos ir com a teologia e a filosofia para podermos investigar o dogma? Investigar não significa necessariamente negar o dogma, nem mesmo contradizê-lo, mas encontrar as dificuldades lógicas que existem nele e propor possíveis respostas, soluções. Isto não nos levará à blasfêmia, isto não nos levará a um caminho de perdição. Fazemos pergunta para um mistério que não foi resolvido não coloca ninguém em perigo de perdição. Bom, mas a turma dos dogmas vai dizer: coloca sim, não toque, não toque. E aí fica você amedrontado dizendo: por que foi revelado e eu não posso entrar com o meu pensamento naquilo que está expresso, dito? Pergunte ao Logos. Não se amedronte. Não dá para irmos além do Logos, mas não precisamos ficar tão aquém, tão apequenados, tão amedrontados, tão infantilizados, tão atemorizados, tão aterrorizados, sendo que o próprio Logos nos provocou. Ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Seja bem-vindo ao canal Filosofia de Fronteira. Eu sou o professor Rogério de Souza. Que a paz esteja com você.